Olá, bom dia a todos os alunos aí do CAS 2021. Sou o segundo tenente que é o APM Sodré, instrutor da disciplina Processo e Procedimento Administrativo, incumbida dessa missão aí pela DGEC. Tá? Será feita agora uma explanação sobre o material de vocês, que trata do Processo e Procedimento Administrativo Disciplinar, dentro da Polícia Militar, que ora é regulado pela Lei 8.663, 2006, e nela se contém todos os processos e procedimentos de instauração, de execução dentro da corporação. Tá? O material de vocês, lá no livro didático, contém exatamente 21 páginas, 21 páginas. Tá? Eu vou trabalhar com vocês de passo a passo. No entanto, eu vou utilizar um slide. E aí, o que eu sugiro que vocês façam? Por exemplo, vou trabalhar com esse slide aqui exatamente o que vocês estão vendo na tela de vocês. Vou iniciar com a sindicância, o artigo 9.4. Então, toda vez que eu estiver explanando pelo slide, vocês vão lá no material, que é o livro didático, que tem 21 páginas, e vão fazer essa relação para que não se percam nos estudos. E, durante a aula, a gente vai lançando as gaivotas. As quais vocês precisam ter conhecimento, devem ter conhecimento, tanto para a prova, quanto para a vida pessoal, quanto para o serviço, quanto para a prática, na hora de você for, porventura, ser encarregado de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar. Tá? Então vamos lá, vou iniciar a videoaula com a explicação da sindicância, que de primeiro momento vocês devem saber, e já é uma gaivota, que a sindicância, ela é um procedimento. Repetir, a sindicância, ela é um procedimento, de forma semelhante ao inquérito, ou seja, ela é uma peça inquisitória, pré-processual, tá? Prevista também no Código de Ética e Disciplina, na Lei 8.6833, 2006, em seu artigo 9.4, artigo 9.4. O que diz lá o artigo 9.4? Sindicância disciplinar é uma apuração sumária inquisitorial de fato ou ato que, em tese, configure transgressão da disciplina policial. Observe que o texto ele vai jogando passo a passo, e ele diz logo aqui, olha, que é uma peça de apuração sumária inquisitorial, e que, em tese, configure uma transgressão da disciplina quando inexistirem indícios claros de autoria. Isso quer dizer, quando chegar ao conhecimento da autoridade competente qualquer fato em que não estejam claros a autoria, o cometimento do fato, em regra, se instaura uma sindicância para apurar, para reunir elementos e a autoridade se fazer convencido do que aquele fato gerou. Se é uma transgressão de disciplina, se é um indício de crime, e aí se dá um próximo passo, entendeu? Então, a sindicância é um procedimento de apuração inquisitorial, sumária inquisitorial, que em tese configure transgressão da disciplina quando inexistirem indícios claros de autoria. Tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade e princípio é reunir elementos necessários para a propositura do processo administrativo disciplinar ou inquérito policial militar, se for o caso. O responsável de apuração da sindicância, após ela ter sido instaurada, vamos ver aí o rito da qual o sindicante deve seguir, e ele quem vai trazer a autoridade competente se há necessidade realmente de se instaurar um processo administrativo disciplinar, se é necessário de instaurar um IPM, que é um inquérito policial militar,
e que muitas das vezes a própria sindicância ela substitui até o inquérito, dependendo das apurações que forem feitas. Tá? Então, a primeira regra que vocês devem saber é que a sindicância ela é um procedimento e não processo. Tá? A sindicância é um procedimento e que serve para quê? É uma apuração sumária inquisitorial e a fim de reunir provas, elementos, fatos, documentos que possam a autoridade se sentir convencido de que o ato realizado, a conduta realizada pelo policial militar é ou não transgressão da disciplina, crime, e que a partir daí você possa dar um segundo passo. Tá? O parágrafo único do artigo 94 ele diz: são efetivamente autos introdutórios da sindicância disciplinar os exames, perícias e avaliações realizados regularmente por perito idôneo e com obediência e formalidade prevista em lei. Senhores, dependendo da natureza da qual o sindicante vai apurar, tá? Todos os documentos, todas as perícias, todas as avaliações devem ser colocadas aos autos do procedimento. Tá? Observe que ele está querendo dizer aqui no parágrafo único que toda reunião de material deve ser juntada ao procedimento de forma que esse documento seja considerado válido, ou assinado por um perito, tá? Ou, por exemplo, um atestado médico assinado pelo médico, onde contenha o seu CRM. Entendeu? É desta forma. Tá? Esse aqui é o rito da sindicância. Na prática, como funciona? A autoridade competente, que normalmente é o comandante do batalhão, são as autoridades previstas lá do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina, seja o comandante do batalhão, seja o comandante de companhia, seja hoje, normalmente, esses processos e procedimentos são instaurados pelos presidentes de comissões correcionais em todo o estado. Cada região, cada CPR tem o seu presidente de comissão de corregedoria. Por exemplo, lá em Redenção, nós temos a comissão de corregedoria COR-CPR 5. Posição do Araguaia também. Tucuruí, comissão de corregedoria COR-CPR 4. Aqui em Belém, são várias comissões, por exemplo, as comissões que tratam das companhias de operações especiais. Tem a COR-CME, que é o presidente da comissão de corregedoria do CPE, do CPC1, CPC2. Observe que as comissões de corregedoria elas estão divididas em todo o estado do Pará, de acordo com a sua região, e na metropolitana, de acordo com cada CPC. Então, as autoridades previstas lá do artigo 26 do Código de Ética, que são as autoridades competentes, elas é que têm o poder de instaurar a sindicância. O primeiro rito vocês vão observar aqui, ó, portaria de nomeação. Então, a autoridade do artigo 26, uma das autoridades do artigo 26, ele vai instaurar a portaria de sindicância, nomeando o encarregado. Né? E de acordo com aquela informação que a autoridade tiver conhecimento, por exemplo, se a conduta for uma conduta realizada, por exemplo, pelo cabo da Polícia Militar, evidentemente que a autoridade competente ele vai nomear para encarregado da sindicância um sargento ou um subtenente para apuração dos fatos. Porque o encarregado da sindicância tem que ser de graduação superior ao investigado. Tá? Então, se instaurou a portaria de nomeação, o encarregado tomará posse dessa portaria, né? E aí ele vai iniciar as suas apurações. De que forma? Análise do documento de origem. Qual é a pergunta que ele vai fazer? O que é que ele tem que apurar? Por exemplo, uma falta de serviço, tá? Uma avaria a uma viatura da qual se envolveu no acidente de trânsito. Então, de acordo com a natureza dos fatos, é que o encarregado da sindicância
seguirá o rito do procedimento. Após a análise de documentos, a instauração pelo encarregado será dada a portaria ao sindicante, ele vai coletar provas, inquirição de testemunhas. Quais são as coletas de provas? Documentos. Tá? Realização, como eu falei para vocês, se for, por exemplo, a natureza for uma falta de serviço e o investigado apresentar o atestado médico, o encarregado da sindicância ele vai coletar essa prova, essa documentação que, em tese, justifica a falta de serviço do militar, entendeu? Inquirir testemunhas, chamar para prestar o termo pessoas envolvidas no fato. Aí, se o exemplo for de uma viatura da Polícia Militar que se envolveu no acidente de trânsito, o encarregado da sindicância, por exemplo, ele vai inquirir as testemunhas, pessoas que estiveram presentes, que presenciaram, que viram, entendeu? Tudo que ocorreu, vai tomar o termo, para que se possa juntar elementos e possa, lá na frente, a autoridade competente fazer o seu juízo de valor, de realmente verificar o que foi que ocorreu. Se houve dolo, se a guarnição estava em serviço, se não houve má-fé, entendeu? É isso quem vai justificar e trazer o procedimento, tudo exatamente de que forma ocorreu. Após todo esse levantamento feito pelo encarregado, lá no final ele vai emitir um relatório, trazendo no seu bojo do relatório o que teria realmente ocorrido, por exemplo, do envolvimento de uma viatura, um acidente de trânsito, o que ele vai dizer lá no seu relatório? Informo a Vossa Senhoria que os fatos se deram da seguinte forma. O autoconvencimento dele, foi ele que apurou, ele vai fazer o relatório lá. Que no dia tal, no horário tal, no endereço tal, a viatura composta pela guarnição de soldados sargento fulano de tal, se envolveu no acidente de trânsito com outro veículo de placa aí, tal, onde o condutor estaria em alta velocidade. Tudo que ele apurar, tudo que ele se sentir convencido do que ele produziu, ele vai pôr ao relatório. E após o fechamento desse relatório, o sindicante, o militar onde foi delegada os poderes de apuração dos fatos, ele vai encaminhar todo esse bojo do procedimento à autoridade delegante. Quem é a autoridade delegante? A autoridade lá do artigo 26 do Código de Ética, que é ela quem tem o poder de instauração. Tá? A autoridade delegante, em posse desse procedimento, ele vai fazer o seu juízo de valor, verificar realmente qual foram o que foi analisado, qual foi o resultado do qual o encarregado se convenceu. E aí, esses autos eles poderão seguir outros caminhos, quais sejam esses autos da autoridade delegante a partir da sindicância. Na solução da sindicância, ele vai dizer que houve indícios de transgressão da disciplina e de crime comum ou de crime militar. Ou, se o fato for grave e o policial militar for estável, mais de 10 anos de polícia, ele vai instaurar um conselho de disciplina. Se não houver elemento suficiente de que o fato se deu de uma maneira que não houve culpa por parte da guarnição ou do investigado, ele despacha na solução da sindicância o seu arquivamento. Normalmente, todo procedimento e processo encarregado ele tem que se fazer em duas vias, onde a primeira via segue para a JME, que é a Justiça Militar Estadual, onde tem sua base lá na 16 de novembro, na Cidade Velha. Esse CPC-CC aqui já está ultrapassado, era um órgão antigo do Ministério Público, que hoje já não acolhe essa primeira via dos autos. Tá? Essa primeira via dos autos, seja da sindicância, seja do IPM, ela vai direto para a Justiça Militar Estadual. Tá? Ou a autoridade delegante, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, faltam elementos para que eu me sinta convencido realmente do que ocorreu. Então, eu vou devolver os autos para que o encarregado faça novas diligências.
Observe. Uma vez produzido toda a sindicância, o encarregado ele vai encaminhar de volta a autoridade delegante, aquela autoridade que instaurou a sindicância. E o resultado dessa sindicância, que são justamente esses caminhos aqui que estão no slide, a solução dessa sindicância pode transformar num PADES, é um processo administrativo simplificado, um processo administrativo disciplinar sumário, um conselho de disciplina, dependendo do fato, se o fato for grave, né, envolver outras situações, clamor social, uma situação de natureza grave. E aí, se o policial militar for estável, com mais de 10 anos, se instaura o conselho de disciplina. Se tiver menos de 10 anos, é um PAD de licenciamento. Mas se na apuração a autoridade delegante se sentir convencido de que os fatos não há indício de crime, muito menos transgressão da disciplina, na solução de sindicância ele vai mandar arquivar. E aí se encerra todo o procedimento. Se houver indício de crime, transgressão da disciplina, primeira via dos autos, Justiça Militar Estadual. Lembre-se, todo procedimento e processo deverão ser feitos em 2 vias. Por quê? Porque normalmente a primeira via segue para a Justiça Militar Estadual. Por que a Justiça Militar Estadual, chefe? Olha, nós temos esferas diferentes. O processo administrativo, assim como o procedimento do Código de Ética, ele está exatamente pautado para apurar os fatos de transgressão da disciplina policial militar no âmbito administrativo da corporação, entendeu? É da esfera administrativa, são as transgressões. A competência dessas avaliações transgressoras compete às autoridades do artigo 26 do Código de Ética, que são comandante-geral, corregedor, comandante de batalhão, comandante de companhia, são responsáveis pela disciplina. Então, a apuração daqui, ela se pauta as transgressões disciplinares dentro da administração pública militar. Tá? E a Justiça Militar, ela vai fazer o processo e seu julgamento na esfera criminal. Então, são esferas diferentes. A Polícia Militar abarca as transgressões disciplinares e a Justiça Militar a competência criminal. Por isso que, muitas das vezes, pelo único fato, o policial diz assim, poxa, eu respondi essa situação lá na Justiça Militar, eu já estou respondendo de novo aqui na corporação. Calma, são 2 esferas diferentes. A corporação Polícia Militar processa e julga as, em tese, transgressões disciplinares, quando violadas, aquelas previstas dentro do Código de Ética e Disciplina, e a Justiça Militar Estadual ela tem poder ver, processar e julgar as ações que, em teses, configuram crime, natureza criminal. Então, a gente separa aqui. A tua conduta, a conduta do policial militar, você pode responder tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa. Na esfera administrativa, quem vai processar e julgar? O próprio âmbito da administração. As comissões de corregedoria, o comandante de batalhão, dependendo de onde a portaria foi instaurada. E a natureza criminal? Justiça Militar Estadual. Se o crime for de natureza militar. Chegou na Justiça Militar Estadual e o juiz entendeu que aquela conduta praticada pelo policial militar não é crime militar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a remessa desses autos e enviar para a Justiça Comum, onde lá a competente é outro, é o juiz, tá? Seja de primeiro grau ou Tribunal de Justiça, os desembargadores. Tá? Então, quero que vocês entendam o seguinte, o processo administrativo disciplinar é regulado por lei estadual, onde a competência são das autoridades no âmbito da administração pública militar. E a primeira via dos autos que, porventura, vão à Justiça Militar Estadual, a competência de processar e julgar é de natureza criminal lá do juiz militar. Tá? Então, isso é muito natural dentro da corporação. O militar, às vezes, ser chamado para prestar esclarecimento na Justiça Militar Estadual e no batalhão ele é chamado novamente para prestar esclarecimentos. Então, isso é normal.
Se a conduta é realizada, houver indício de crime ou transgressão da disciplina, assim como for pautado a natureza diferente, você vai tanto prestar esclarecimento na Justiça Militar Estadual, quanto na corporação através de um processo administrativo ou de sindicância. Tá? Por isso, aqui é o final do rito, observe que após a solução da autoridade delegante, que são as autoridades do artigo 26, a solução da sindicância ela pode se dar a instauração do processo administrativo, normal, simples. Se for de natureza grave, se a circunstância do fato, a autoridade, lá do artigo 26, achar que é de natureza grave, e o policial militar tiver menos de 10 anos, ou seja, não tem estabilidade, instaura-se um PAD de licenciamento. Se for de natureza grave e o policial militar é estável, tem mais de 10 anos, conselho de disciplina. Mas se dos fatos apurados não há indício nenhum de transgressão, muito menos de crime, a solução de sindicância vai dar arquivamento. Tá? Se deu indício de crime ou de transgressão da disciplina de natureza grave, uma via já vai para a JME. Tá? Se a autoridade delegante não se sentiu convencido de tudo que foi apurado pelo encarregado, ele devolve para nova diligência. Para quê? Para que ao final ele se sinta convencido realmente do que ocorreu. Tranquilo até aí? Beleza. Competência, como eu falei para os senhores. A competência, lá no Código de Ética, vocês buscarem no material de vocês, no livro didático, vocês vão buscar ela lá no artigo 95, que remete ao artigo 26. Mas autoridades competentes para instaurar a portaria de sindicância estão lá do artigo 26. Que na prática, eu vou dizer para vocês, quem são? Comandante de batalhão, comandante de companhia, o corregedor, o comandante-geral, os presidentes das comissões de corregedoria. Hoje tá funcionando dessa forma. O procedimento é apurado pelo batalhão, e aí o comandante do batalhão envia a situação para o presidente de comissão da área, da regional, e o presidente das comissões de corregedoria instaura a portaria. Seja ela de sindicância, seja ela de PM, seja ela de processo administrativo. Aí, mas quando eu vou instaurar um ou outro, sindicância, PAD, as circunstâncias do fato vão dizer. Se o fato está acobertado de todas as informações necessárias, do autor, do local, do horário, de que forma se deu, não há dúvida, instaure o PM. Se o fato for de natureza grave ou média. Mas se há dúvida, qual foi a guarnição, o horário, o local, sindicância para apurar os fatos e reunir elementos para que você possa, a autoridade competente, possa dar um segundo passo. Delegação. Artigo 96. A autoridade instauradora poderá delegar suas atribuições para instruir a sindicância, disciplinar um policial militar que será denominado de sindicante. Então, a autoridade competente, lá do artigo 26, quando instaurar a portaria de sindicância, ele vai delegar os seus poderes a um sindicante. Como eu falei para você no início do vídeo, normalmente sindicante é o policial militar mais antigo do que um investigado, entendeu? Do que da conduta do policial que será apurado. Prazo, importante essa parte de prazo. O prazo, quando vocês forem estudar para a prova do processo de procedimento administrativo, eu sugiro a vocês que coloquem, dividam, por exemplo, sindicância, aí, prazo, tantos dias. Processo administrativo disciplinar, simplificado, prazo, tantos dias. Por quê? São prazos diferentes. Às vezes coincide, às vezes não. Mas, especificamente da sindicância, o prazo para a sua conclusão está previsto no artigo 97, onde ele diz que o prazo para a conclusão da sindicância é de 15 dias. Em regra, 15 dias a contar da data da publicação. Seja essa publicação do decreto, normalmente o decreto ele é feito pela autoridade chefe superior, que é o governador do estado, ou da portaria de instauração, que são as autoridades lá do artigo 26 do Código de Ética. Tá?
instauração, delegação diária oficial do Estado ou boletim geral, conforme o caso. As circunstâncias é quem vão dizer. Tá? Mas, em regra, que vocês têm que saber que o prazo para a conclusão da sindicância disciplinar é de 15 dias. Tá? 15 dias é o prazo. Note isso daí, gaivota. 15 dias é o prazo para a apuração de sindicância. Pode ser prorrogada? Pode. Pode. Há exceções. O artigo 98 diz assim: este último prazo, que é o prazo de 15 dias, poderá ser prorrogado por mero despacho, sem exigência de publicação, por até 7 dias. Então, em regra, a gente diz assim: qual é o prazo para a sindicância? 15 dias. Aí, na prática, a gente diz 15 mais 7. Porque se houver necessidade de você cumprir uma diligência relevante, necessária, imprescindível para a apuração dos fatos, você vai pedir uma prorrogação de 7 dias. Tá? Então, é possível a prorrogação de prazo? Sim, é possível a prorrogação de prazo por um prazo por até 7 dias. Tá? Desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência indispensável para a eleição de fato. O pedido de prorrogação de prazo deve ser motivado e feito de forma tempestiva. Isso quer dizer, senhores, quando você vai pedir uma prorrogação de prazo, você não pode pedir uma prorrogação de prazo pelo simples prazer de, eu quero prorrogar e eu não vou terminar hoje, eu quero terminar só daqui a 3 dias. Não, precisa do motivo. Um motivo considerável, plausível, né? Que realmente justifique o motivo de você querer prorrogar o seu prazo. Então, é uma exigência para o pedido de prorrogação de prazo. E outra, tempestividade. O que é a tempestividade? É o tempo. Você tem 15 dias para retornar essa sindicância. Você vai fazer a conferência dos 15 dias. Vamos já tratar sobre esses 15 dias. Você, no máximo, tem que pedir essa prorrogação de prazo ao 14º dia. Porque se você pedir a prorrogação de prazo ao 15º dia, talvez a sua solicitação não chegue nas mãos da autoridade que delegou você a função de sindicante. E aí, quando chegar lá na mão dele, já vai estar no 16º dia, por exemplo. E aí o tempo não é tempestivo. E aí ele pode indeferir a prorrogação desse prazo. Agora, um fato importante sobre a prorrogação é que em agosto de 2020, a contagem de prazo ela se modificou. Para título de conhecimento dos senhores, o Boletim Geral número 150, 17 de agosto de 2020, essa contagem do prazo ela se modificou através da Instrução Normativa 003/2020. Repetindo aqui. Boletim Geral 150, de 17 de agosto de 2020. Então, ela trazendo algumas orientações da Procuradoria-Geral do Estado e seguindo o mesmo rito do Código de Processo Civil, a contagem dos prazos prevista nos processos e procedimentos no Código de Ética são contados em dias úteis. Tá? Repetindo, a contagem do prazo de processos e procedimentos contidos no Código de Ética da PMPA, elas são contadas em dias úteis. Quais são os dias úteis? São dias de expediente. Sábado e domingo não vai contar, os feriados nacionais também não. Entendeu? Então, de que forma vai se dar? De outra, a contagem ela se dá da seguinte forma. Você recebeu a portaria, por exemplo, hoje, um exemplo, dia 25 de janeiro. Você recebeu a portaria. A contagem desse prazo vai se iniciar no dia útil seguinte. Se o dia 25 de janeiro cair numa terça-feira, um exemplo, a sua contagem vai iniciar no dia 26. Se o dia 25 é terça-feira, a contagem se inicia dia 26 na quarta. E aí você vai contar só os dias úteis. Quarta é 26, primeiro dia. 27 é quinta, 28 é sexta, terceiro dia. Sábado e domingo não conta.
não é dia útil. Na segunda-feira que será o seu quarto dia. Tá? O que vocês têm que saber, a título de conhecimento, é que os prazos previstos nos processos e procedimentos do Código de Ética da PMPA, os prazos são contados em dias úteis, porque antigamente se contava em dias corridos. Tá? Só o IPM, que não está contido dentro do Código de Processo, do Código de Ética, são dias corridos, porque é regulado por outra matéria, de competência da União, é processo. Então, é um outro rito. Nada tem a ver aqui com o Código de Ética. O Código de Ética é regime interno, é lei estadual. Tá? Mas o sindicância, PADSU, a contagem de prazo, dias úteis. Tá? Tranquilo até aí? Então, a título de conhecimento, na dúvida, dá uma lida lá pelo Boletim Geral 150, 17 de agosto de 2020. Tá? Instrução normativa 003 da Corregedoria 2020. Aqui, ó, dispõe sobre a contagem dos prazos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo. Se você pegou a portaria no dia 25, o início da contagem começa dia 26, se for dia útil. Se não for dia útil, por exemplo, um exemplo, se o dia 25 de janeiro, onde você tomou posse dos autos da portaria, cai numa sexta-feira, 25, sexta-feira, diz aqui, ó, excluindo-se o dia do começo, ou seja, o início da contagem não se dará no dia 25, porque foi o dia que você recebeu os autos. Vai iniciar no dia 26, mas dia 26 é sábado. E sábado não é dia útil. E domingo também não. Então, o início do prazo de vocês será na segunda-feira, ou seja, dia 28. 28 na segunda-feira. Tá? Prorrogação de prazo. Lembre-se, solicitação de prorrogação, ele deve atender duas situações. Primeiro, o motivo pelo qual você está solicitando a prorrogação de prazo. E segundo, a tempestividade. Tem que ser um tempo tempestivo. O tempo antes do término do seu prazo. Se você pedir uma prorrogação de prazo após seu prazo ter terminado, você não será atendido pela prorrogação. E aí estará sujeito a outras apurações, de atraso de entrega de procedimento, a um dos itens lá do Código de Ética, que em tese gera uma transgressão da disciplina. Tá? Renovação da prorrogação. O artigo 99 ele diz assim mesmo: não haverá mais prorrogação além da prevista no artigo 98, salvo dificuldade insuperável a juízo da autoridade instauradora. Exemplo. Você pegou a sindicância, pediu uma prorrogação de prazo no dia 14, a autoridade lá do artigo 26 prorrogou, despachou autorizando a prorrogação de prazo. Mas, de repente, naquele prazo que foi prorrogado, você também ainda não conseguiu efetuar a diligência necessária, imprescindível, para chegar à conclusão no relatório da sindicância. O artigo 99 ele diz que não haverá prorrogação, além da prevista no 98, salvo dificuldade insuperável. Tenente, qual é essa dificuldade insuperável? Ei, a lei deixou aqui uma espécie de forma genérica. Pode ser qualquer coisa, vou lhe dar um exemplo. Eu estava encarregado do processo, da qual o último ato eu tinha que escutar o acusado que estava preso lá no CRCAM, lá no CRECAM. Só que com relação a essas restrições de pandemia, eu não poderia me fazer presente. E o advogado dele, que era necessário estar no dia do termo, também não poderia, porque as restrições lá do sistema penitenciário, através de portaria, proibiu a presença de oitivas junto ao delegado em razão de proteção da pandemia. É uma dificuldade superável? No momento é, porque não depende de nós. Depende de uma questão de melhoramento de saúde pública, de possibilidade de reunir todas as pessoas para que se possa efetuar o oitiva.
Outra dificuldade de superar, de repente vocês querem escutar o investigado, mas ele está em luto, perdeu um ente da família, está em luto. Tem que ser respeitado o luto. Eu não posso obrigar durante o luto para que esse militar seja ouvido, porque eu tenho um prazo. Então, você vai justificar numa nova solicitação de prazo que há uma dificuldade insuperável, uma vez que o investigado encontra-se em regime de luto, tá? E encontra-se possibilidade de ser ouvido. É uma dificuldade. Então, você pode citar vários exemplos aí como dificuldade superável. Tá? O parágrafo único, ele diz assim: os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos à autoridade instauradora para a juntada sindicância disciplinar. Ainda no relatório, poderá o presidente indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Na prática, o sindicante ele pediu uma solicitação do resultado da perícia lá no CPC Renato Chaves. E até o término da entrega do relatório, o término do seu prazo, não chegou o resultado dessa perícia. Não tem problema. Feche o relatório e devolva a sindicância à autoridade que o delegou. E lá no relatório você cita que foi solicitado perícia, resultado da perícia pelo CPC Renato Chaves e até o momento não houve retorno. E assim que ela for devolvida ou enviada esse resultado de perícia, será remetida à autoridade para que se junte aos autos da sindicância. É isso que o parágrafo único quer dizer. Se você deixou de ouvir alguém, uma testemunha, que não seja imprescindível, ou um exame de perícia de algum instituto, ou do Renato Chaves, de uma perícia técnica, que não chegou e o seu prazo está acabando e tal, o que você vai fazer? Feche a sindicância. Faça no relatório e faça constar tudo aquilo que ficou pendente e devolva. Lá na frente, o que a autoridade vai fazer? O que ela pode fazer? Se ela se sentir convencida de tudo que foi apurado, perfeito, ela vai dar uma solução para a sindicância. Senão, ela vai aguardar em que momento em que a perícia ou algum documento seja remetido ao encarregado e, quando chegar a mão dela, ela vai juntar os autos da sindicância. Tá? Isso é exatamente o que diz o parágrafo 1 do artigo 99. Tá? Essa parte de sindicância eu vou fechar por aqui, a parte de sindicância. E aí nós vamos para a questão do processo e a diferença. São dois processos, né? O processo administrativo disciplinar e o processo administrativo disciplinar simplificado. Vamos fazer a relação dos dois processos aí, o PADES e o PADSU. Okay? A parte de sindicância é essa, mantenham-se dentro do estabelecido aqui no material de vocês, do que se prende a processo e procedimento. Tá? Essa parte de sindicância eu fecho por aqui, ok?